empresário muitas vezes utilizar cartões corporativos para finalidades de uso pessoal, erro mais básico, ou utilizar financiamentos que deveriam ser direcionados para manutenção da empresa, para investimento, para alavancagem dos investimentos da empresa. Qual que é o momento certo? Você está falando lá, o líder começou a escalar, já está faturando aí seus 500 mil por mês, a empresa está indo, ele quer crescer, ele tem ambição. Quando que ele tem que parar antes de dar os próximos passos de crescimento e buscar essa ajuda para organizar a estrutura da empresa e também a gestão patrimonial dos seus bens e os bens da empresa? Mais um episódio do Líder que Escala, dos líderes que escalam, uma série que eu criei no meu canal, Eu Líder, para falar um pouquinho sobre os desafios que os empreendedores têm aí para escalar o seu negócio, trazer também especialistas para falar com esses empreendedores que querem escalar o seu negócio, que querem fazer acontecer, que querem crescer. E é importante, quando a gente quer crescer, se cercar de muitos conhecimentos específicos que estão diretamente conectados com a essência da liderança, mas que às vezes eles são um pouquinho negligenciados, eu diria, né, pelos empreendedores e acabam, né, se tornando aí dores de cabeça no futuro, principalmente quando tu expande muito rápido o seu negócio. Então a ideia de hoje é nós falarmos sobre planejamento patrimonial. Planejamento patrimonial para empresários, para empreendedores que querem aí expandir o seu negócio, mas também precisam se preocupar desde o início, desde a preparação desse negócio para crescer, através de um correto planejamento, através de uma correta avaliação da estrutura empresarial que ele pretende aplicar nessa empresa ou que ele pretende se modificar para atrair investidores, poder captar recurso e poder aí fazer a alavancagem que permita, né, esse crescimento dessa empresa. Bom, para falar sobre gestão patrimonial, eu trouxe um convidado especial, a doutora Luciana. A doutora Luciana Guimarães é especialista na área de planejamento empresarial e também ela vai trazer um foco aqui em como planejar o patrimônio desses empreendedores e como fazer isso de forma organizada e também que possa permitir que esse empreendedor possa crescer e se desenvolver de maneira segura. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia a todos, a audiência. Estamos aqui para tirar dúvidas. Beleza. Eu queria que tu falasse um pouquinho de você, doutora Luciana. O que tu vem fazendo, qual que é a tua especialização, qual que é a tua área de trabalho e o que tu tem a falar aí de recado inicial para esses empreendedores aí que estão querendo expandir e crescer os seus negócios. Bom, eu sou advogada que atua no mercado de energia já há 3 anos e nesse mercado, que é um mercado onde tem muitos investidores, muitos empresários, pessoas físicas também, um mercado que sempre está em movimento, em constante evolução, eu percebi que a gente precisava levar uma conscientização a todos os empresários, aos investidores, de um planejamento mais estratégico, principalmente considerando que quando a gente fala em investimentos nesse setor, que é o setor de energia, os investimentos têm alta rentabilidade, mas também alto risco. Então, assim, eu também migrei para o planejamento patrimonial, tanto empresarial quanto de patrimônios familiares, com o objetivo de prestar um serviço mais amplo e um serviço mais completo para proteger todos os agentes, não só desse setor, como de todos os setores, sempre visando, né, o empreendedorismo, a proteção empreendedora, a figura do empresário ali por trás. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tema então. Eu acho que é importante a gente trazer a opinião de um especialista aqui para ajudar esse empreendedor, esse líder que quer fazer o seu negócio crescer e expandir. Eu queria que tu falasse sobre gestão patrimonial e como um líder, né, deve começar os primeiros passos dele aí quando ele já abriu o negócio, enfim, está engatinhando ali, mas ele quer crescer, ele quer fazer acontecer. O que primeiro ele tem que fazer para iniciar essa jornada de gestão patrimonial aí, de planejamento? Bom, acho que para responder essa pergunta, a gente tem que visualizar qual que é a cultura organizacional empresarial no Brasil, né? E aquilo que seria o mundo ideal para nós advogados, que é quando o empreendedor já entra
na atividade econômica, ele já se estruturar, já fazer as bases de gestão tanto do patrimônio da empresa quanto do patrimônio da pessoa física, já iniciar tudo de acordo com o que a gente entende que deveria ser, né, cada ente em separado. Mas a gente sabe, conhece a realidade do Brasil em que muitas vezes para que esse empreendedor consiga, né, fazer a roda acontecer com os custos envolvidos a toda a atividade econômica, o início da atividade dele, tanto culturalmente quanto para a realidade prática, ele vai injetar muito do capital de pessoa física dele dentro da empresa e muitas vezes vice-versa. E aí a gente tem um ponto de vulnerabilidade, mas que na realidade faz essas empresas chegarem um crescimento relativo. A partir desse momento, né, em que se obteve esse crescimento relativo e que o empreendedor conseguiu, inclusive, gerar patrimônio tanto para a empresa quanto para a pessoa física dele, é a hora dele se atentar. Se ele está nesse momento, é hora de corrigir aquilo que foi feito, aquilo que vinha sendo desenvolvido e às vezes foi necessário na realidade prática, com uma assessoria especializada, com uma gestão tanto da área jurídica quanto da área econômica. Então é preciso que esse empreendedor ele busque investir nessa área de gestão de patrimônio, para que a gente consiga auxiliar ele a proteger, a blindar cada uma das pessoas. Inclusive esse termo blindar muitas vezes é confundido, né? Mas a gente tem que lembrar que a blindagem é realmente aquele cuidado extra, não é uma fuga, não é nada ilícito, aquele cuidado extra de acordo com o que a legislação pressupõe, né? Aquilo que a legislação pede, para que ele consiga dar aquele salto de crescimento, assumindo mais riscos, né? Tomando mais créditos no mercado, mas sem envolver riscos que a lei mesmo é desenvolvida para que ele não tenha, que é os riscos do próprio patrimônio pessoal dele, inserido no risco da atividade econômica. Então, de forma clara, o primeiro ponto é ele se posicionar, observar a cultura que ele veio desenvolvendo para ver se veio desde o início certo, através de uma consultoria, de uma assessoria para fazer esse diagnóstico, para entender o que pode ser melhorado, o que deve ser readequado e realmente investir no planejamento do patrimônio, entendendo a divisão das pessoas, né? O que seria o patrimônio pessoal dele como pessoa física, o que ele quer constituir como patrimônio de legado familiar, aquilo que ele quer desenvolver e deixar ali para as próximas gerações de acordo com o que ele construiu, e aquilo que é o legado empresarial, aquilo que é realmente patrimônio da empresa dentro da função social que essa empresa atinge ali no meio da sociedade. Eu particularmente vivi, né, intensamente esse processo de crescimento. A empresa, uma dos meus cases, né, do case real, da minha vida real, é uma expansão acelerada, onde eu captei recursos no mercado, atraí investidores e com certeza quando a gente entra dentro de uma jornada de aceleração, que a gente precisa alavancar a empresa, atrair capital para fazer essa expansão, a gente percebe a necessidade, né, dessa governança, desse planejamento, da estruturação de uma empresa de modo a proteger mais, né, os seus cotistas, os seus acionistas. Isso é importantíssimo e às vezes não, é quase sempre negligenciado pelos empresários. E aí, doutor, eu quero já emendar uma segunda questão que... quais são os erros, assim, a gente sabe, a prática, eu vivi isso na prática também, que as empresas se preocupam lá em crescer, em atender o cliente, mas essa parte aqui de cozinha, né, que a gente fala, arrumar a cozinha, normalmente tá bagunçada, tá desorganizada. E quais erros, assim, que tu, na tua vivência, tu vem percebendo que são mais comuns nos empresários aí? E se tu tiver algum case aí, claro que não precisa falar nominalmente as pessoas, né, enfim, mas para mostrar a importância e os perigos, né, dessas práticas de crescimento e de confusão patrimonial, enfim, de coisas que acontecem na vida real. Bom, acho que o primeiro erro, que é o erro básico que a gente, como advogada até, né, a gente observa, é buscar o advogado depois que o problema já se estabeleceu, depois que vem uma multa tributária, depois que vem algum processo trabalhista
já penhorando bens. Então, assim, o que isso simboliza, né? É que o empresário, ele tende a ver a figura de uma assessoria jurídica especializada de uma forma de apagar incêndio, uma forma de, olha, vou esperar o problema acontecer ou vou torcer para que não aconteça, e caso aconteça, eu busco uma assessoria para tentar resolver esse problema ou causar menos danos possíveis. Por que isso é importante? Aí a gente vem daquilo que eu já falei. Culturalmente, o empresário, quando quer crescer, principalmente quando ele sai do zero, ele é acostumado a usar capital próprio, às vezes tomar crédito em nome de pessoa física, injetar na jurídica e vice-versa, para conseguir crescer. Essa é a realidade do Brasil. Só que isso cria um ambiente cultural e até uma sensação psicológica que o empresário não consegue distinguir a pessoa do que ele é, a pessoa, nome empresário, fulano, da pessoa que ele constituiu, que ele criou, que é a empresa. A empresa, embora não tenha um corpo físico, ela tem um corpo, ele é uma entidade autônoma. Uma vida diferente. E é uma vida diferente, é como se fosse um filho. Então, só que na mente do empresário, isso é importante dizer na mente, porque isso acontece, o patrimônio é um reflexo do mental, do psicológico. Ele não consegue separar e ele acaba cometendo equívocos. Equívocos tanto na própria gestão, porque financeira, quanto na gestão de vida, né? Então ele não consegue separar aquilo que ele vive em casa daquilo que ele vive na sede da empresa, né? Que é o seu domicílio e a sua residência, acaba que isso tudo vai se confundindo. E isso, no meio jurídico, quando a gente vê o meio jurídico, é só um reflexo dos costumes, né? Quando a gente vai entender o direito, é um reflexo dos costumes, daquilo que vem se desenvolvendo como sociedade. Então, isso acaba acontecendo aquilo que a lei estabelece quando ela criou o direito de empresas, ela criou as entidades personalizadas de pessoas jurídicas. Qual que era o pressuposto inicial? Cara, a pessoa jurídica é diferente de pessoa física, porque existe um risco da atividade econômica, tu vai investir, vai ter um risco. Só que a gente tem que proteger essas pessoas que estão na gestão de alguma forma. Como foi que a lei resolveu proteger, né? Olha, vamos criar entidades que elas vão poder ter sucesso, mas caso elas não consigam aguentar o resultado do risco, ou o risco se concretize em um grande problema, em um grande prejuízo, a pessoa física que está ali na gestão, salvo alguns casos, né, de culpabilidade, de dolo, ela não vai ser comprometida, inclusive, com o seu capital pessoal. Então, dentro da estruturação da lei, se presumiu, né, e se compôs ali que uma coisa é a pessoa física, outra coisa é a pessoa jurídica. Então, tem dois pontos que a gente chama de confusão patrimonial e desvio de finalidade, que são os pontos determinantes para analisar essa regularidade, que uma pessoa é diversa da outra. Então, a confusão patrimonial, nada como o nome mesmo diz, não pode ter uma confusão entre o patrimônio que é da pessoa física e uma confusão do patrimônio que é da pessoa jurídica, primeiro ponto. Então, primeiro erro principal que vem desse costume, o empresário muitas vezes utilizar cartões corporativos para finalidades de uso pessoal, erro mais básico. Ou utilizar financiamentos que deveriam ser direcionados para manutenção da empresa, para investimento, para alavancagem dos investimentos da empresa, para a tua vida pessoal. Então, isso já desenvolve uma quebra daquilo que a lei estabelece, que é os patrimônios sendo geridos de forma diferente. Só para pegar um gancho aqui, tem, por exemplo, isso que tu falaste por exemplo, usa o cartão corporativo para pagar as despesas lá da família, enfim. E aí tem um problema no ente jurídico, né? Lá, um financiamento que não paga, uma causa trabalhista, uma multa ambiental, alguma coisa assim. E aí o juiz usa dessa fragilidade que existe para acessar o patrimônio da pessoa física do empresário, é isso na prática? Isso é comprovado dentro de um processo, por exemplo, que houve uma confusão patrimonial,
para que essa barreira jurídica que já existe, quando a gente fala até em blindagem, a própria lei coloca uma blindagem patrimonial quando ela criou a pessoa jurídica e a pessoa física. Mas quando esses dois requisitos acontecem, né, que é a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, isso vai ser mostrado dentro do processo, né, de forma probatória, e o juízo, de acordo com a lei, vai decidir que ali existiu uma confusão patrimonial, um desvio de finalidade, e ele vai instituir o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Ele vai dizer, cara, essa personalidade jurídica tem que ser desconsiderada porque esses requisitos legais não foram cumpridos. O mais comum é a confusão patrimonial, mas também é relativamente comum o desvio de finalidade ser interpretado nesses casos. O desvio de finalidade é quando você vai constituir uma empresa, tu vai colocar a função social dela, dentro do objeto do contrato social dela, vão estar inseridas as atividades econômicas que ela vai desenvolver. Então esse é um cuidado também que acaba sendo muito comum lá no início da empresa, em que os empresários buscam apenas os contadores que vão desenvolver o contrato social dentro do viés dele, que é contábil, contabilidade, e acabam que eles não vão olhar toda a proteção jurídica necessária pensando numa empresa que vai crescer. Muitas vezes a empresa começa pequena, com um contrato social básico, simples, modelo de junta comercial, tudo muito acelerado, tudo muito rápido, e acontece que fica restrito um objeto do contrato, a empresa vai crescendo, vai desenvolvendo outras atividades econômicas e acaba que acontece de negligenciar as alterações desse contrato social e ela investe ou acaba desenvolvendo atividades diversas daquilo que está estabelecido contratualmente. Isso a gente chama de desvio de finalidade. Então, o desvio de finalidade também pode ser uma causa da desconsideração da personalidade jurídica, que é colocar ali os bens pessoais do sócio à mercê do risco da atividade jurídica. Exato. A atividade econômica. Sabe, doutora, que tu comentou comigo agora uma coisa que é bem interessante, contar uma história minha, né? Em 2018 para 2019, a gente resolveu mudar a nossa configuração da empresa, né? Para lucro real, porque a gente tinha uma quantidade de despesa muito grande, a gente estava fazendo processo de importação, nós poderíamos se aproveitar, né, dos créditos daquela operação, era algo muito vantajoso na época. E eu me recordo muito bem, e aí entra o contador nos orientando, inclusive, a registrar despesas de pessoa física na pessoa jurídica para diminuir os impostos a pagar. E eu me recordo muito bem disso, né? Isso mostra um pouquinho a questão da fragilidade, né? O contador orientando a gente a misturar o patrimônio físico aos desvios de finalidade na veia, né? Eu pagando minhas despesas de combustível de pessoa física ou coisa do tipo, com a cartão da empresa tirando nota para a empresa. Então isso também mostra um pouquinho da vulnerabilidade. E aí também entra aquela questão, né? A gente tem a cultura de querer pagar menos imposto, e isso é sadio. Mas a gente tem que entender que para acelerar, para atrair investidores, para alavancar a companhia, a gente tem que ter números saudáveis. E números saudáveis é margem boa, é número de EBITDA, número de lucro positivo, alto, para que geralmente a gente consiga as melhores oportunidades do mercado também. Então, se tu não quer expandir o teu negócio, tudo bem você fazer essa loucura aí para conseguir algum benefício tributário e pagar um pouquinho menos de imposto. Mas se tu quer crescer, tu tem que se conscientizar que pagar imposto é bom, e quanto mais pagar imposto, quer dizer que mais o teu negócio está prosperando e mais tu vai gerar valor no longo prazo. Então isso também é uma questão que eu trago aqui em linko, porque os líderes que escalam, ele tem que estar pensando lá na frente, em captar recurso, em vender empresa, em buscar sócio, e para te fazer isso você tem que ter essa inteligência, né? Por vezes a gente fala da atitude psicológica do líder, né? Do líder que escala, e a gente fala que ele tem que ter conhecimentos específicos na área que ele trabalha muito altos, ele tem que ser referência. Mas a gente fala muito
que o conhecimento generalista da lei, dos tributos, do fisco, da sociedade, do comportamento humano, que são atividades às vezes externas ao setor que ele trabalha, eles precisam ser dominados pelo líder, para ele poder também ter essa noção, procurar as pessoas certas, entender o que realmente é um trabalho somente para atender uma contingência ou um trabalho de planejamento. Que é isso que eu queria tocar agora contigo, doutora. Qual que é o momento certo? Você está falando lá, o líder começou a escalar, já está faturando aí seus 500 mil por mês, a empresa está indo, ele quer crescer, ele tem ambição. Quando que ele tem que parar antes de dar os próximos passos de crescimento e buscar essa ajuda para organizar a estrutura da empresa e também a gestão patrimonial dos seus bens e os bens da empresa? Antes de a gente chegar no momento certo, eu acho que é importante a gente fazer um gancho sobre o que é a gestão patrimonial nessa estrutura que você relatou aí, tá? Gestão patrimonial necessariamente tem que ter um planejamento sistêmico, uma visão sistêmica. Então, é isso que você contou do contador. Muitas vezes os profissionais que estão ali para atender os empresários, eles são formados e muito bem formados, não só da área contábil, muitos jurídicos, muitos economistas, para ter uma visão concreta de acordo com aquele cenário. Então, ele não consegue ter uma visão do cenário de uma forma que é um sistema. A gente entende que tudo é um sistema. Tudo que a gente desenvolve como ser humano, inclusive na atividade empresarial, nada mais é do que uma imitação daquilo que a natureza é, né? Então, na floresta é tudo um ecossistema. Então, tudo a gente tem que enxergar como um ecossistema. Então, quando o empresário tem já alguns anos de experiência, de erros e acertos, ele começa a ter essa visão. O melhor, quem mais tem visão de sistema, de ecossistema na prática que a gente observa no dia a dia são os empresários. Claro. Muitas vezes eles conhecem muito mais a própria contabilidade do que a própria assessoria contábil, ou alguns posicionamentos jurídicos do que muitos advogados. Só que acaba que ele tem que colocar toda a inteligência e toda a vontade dele no desenvolvimento da atividade dele, na gestão do negócio dele. Então, assim, no mundo ideal, quando ele inicia, já seria ótimo ele trazer para si as assessorias de acordo com essa visão sistêmica. Qual que é o prazo certo? O prazo é quando ele cria essa consciência de, cara, deu muito certo até aqui, mas eu cheguei no efeito platô, eu tô nadando, eu quero crescer e não tô conseguindo desenvolver, mas eu quero. Então, o primeiro ponto chegou naquele ponto onde ele já obteve sucesso, embora com um padrão cultural daquela forma, mas quando a coisa não anda, e se o negócio não cresce, ele morre. E ele sabe disso, o empresário. Então, chega nesse ponto que ele vai entender que ele chegou no efeito platô e que ele precisa crescer, senão ele vai morrer. Mas para que ele cresça, ele precisa fazer diferente do que veio até aqui, porque se ainda estivesse funcionando o que ele fez, ele estaria crescendo. Quando ele deixa de crescer, que chega nesse ponto, no platô, ele sabe que ele vai ter que desenvolver e mudar aquilo que já veio como padrão. Esse é o momento dele contratar consultorias, não só consultorias jurídicas de gestão patrimonial, que necessariamente é um serviço sistêmico, tem que ser com profissionais que têm visão sistêmica, para que não aconteça essa visão muito direcionada para um lado só e acaba, se você não ajusta todo o sistema, você tem que ajustar todos os pontos do sistema. Você ajusta só um ponto, tudo se desregula do outro lado. Então, tudo tem que ser regulado como se fosse, de fato, um sistema. E ele sabe disso, o empresário. Então, geralmente, ele vai ter essa intuição, cara, eu preciso de ajuda. Então, nessa primeira intuição, nesse primeiro sentimento, e aí é uma questão lógica, racional, mas também é um sentimento. Ele sabe que ele vai precisar de profissionais que vão ajudar nele nisso, e que é o momento. Então, o momento é quando ele teve esse primeiro pensamento. Não procrastina, não deixa para depois, não deixa o problema vir. Busca assessorias, busca cursos, né? Ele vai ter que começar a ter uma visão diferente, um olhar diferente, que as coisas vão se encaixando e os profissionais certos também vão aparecendo para eles. É isso que eu vejo. O momento certo é nesse pensamento. Eu assim,
como aconteceu comigo, né? Eu acho que é uma série de fatores, né? A gente, como empresário, às vezes comete erros, né? De focar muito no business e no produto e esquece de ver essa profundidade, de ver com profundidade esses outros temas que são importantes e relevantes. No momento que tu começa a escalar o teu negócio, tu começa a faturar mais, começa a ganhar mais, tu provavelmente vai perder eficiência, porque é natural. Todo processo de escala ele vem recheado de desafios novos e de perda de eficiência. Isso é fato. É quase impossível tu crescer um negócio sem perder eficiência. E quando você começa a perder eficiência, você começa a ficar mais vulnerável aos riscos e, obviamente, tem mais dificuldade de gerir a empresa como um todo e começam a aparecer os problemas. Fiscal, problema tributário, problema de contabilidade, problema com bancos, problema de captação, problema de pagamento de dívida, problemas trabalhistas. E aí, normalmente, quando ocorrem esses primeiros problemas, é que o empresário procura os advogados. E, obviamente, às vezes, né, se ele é bem assessorado, a partir desse problema ele começa a trabalhar e desenvolver de forma mais organizada as coisas. Foi assim que aconteceu comigo e com certeza a maioria dos empresários que hoje tem uma estrutura patrimonial adequada seguiram por esse caminho. Mas o que a doutora falou aqui, e acho que aqui para os líderes que estão ouvindo e assistindo nós, é importante dar um passo atrás, né? Eu acho que é não esperar os problemas bater na porta para a gente agir. É óbvio que com a empresa muito pequena, às vezes não há espaço financeiro para te modelar algo que está começando, que às vezes tu está testando também, tu está começando um negócio, enfim. Mas quando tu tem um corpo e tu começa a criar e ter uma solidez de número, de funcionário e de recorrência de faturamento, é um momento para te refletir nesse ponto, né? Eu vejo, doutora, e aqui eu faço uma crítica para mim também como empresário, que fui, muitas vezes o empresário foca e gasta toda a energia, mas não só energia, gasta dinheiro, recurso, investe, né? Em vender mais, em trazer novos produtos, instalar uma plataforma para melhorar às vezes o pós-venda, que não está errado, não está errado. Mas só que às vezes investir numa estrutura societária adequada, numa estrutura patrimonial, numa estrutura empresarial, antes desse passo é até mais prudente. Porque se tu tá com a base alicerçada, quando tu crescer em vendas, crescer em marketing, crescer nisso, tu vai conseguir colher os frutos e correr menos risco. Porque as pessoas, tem casos e casos de pessoas que perderam as coisas, que construíram patrimônio dentro da pessoa jurídica e depois deu um problema na pessoa jurídica, eles não souberam o que fazer e perderam tudo. Pessoas que não blindaram, fizeram confusão patrimonial, deu problema na empresa e veio lá. Um negócio muito dinâmico. Quando tu cresce, o empresário que cresce, ele é um tomador de risco. Então, cada passo que ele dá, ele se arrisca mais. É como se tu estivesse correndo, tu tá caminhando em cima do muro, começa com um muro dessa largura e vai diminuindo. Toda vez que tu vai crescendo, tu vai diminuindo esse muro e cada vez ele vai ficando pequeno. E o risco aumenta de tu balançar e cair. Então o empresário ele tem que estar bem alicerçado, ele tem que construir uma base maior ali para ele não ter risco quando ele efetivamente começar a jornada de crescimento. Mas enfim, doutora, para a gente finalizar aqui, já ir para a parte final do nosso bate-papo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as holdings, esse processo de holding, como funciona, né? Tem aí uma reforma tributária na frente, a gente também tem um imposto de transmissão, de doação, porque a holding, assim, pelo que eu conheço, né, ela tem um caráter também de estruturar melhor os bens, os patrimônios, de separar ainda mais isso de uma atividade empresarial ou de uma outra atividade. Eu queria que tu falasse um pouquinho também dessa economia tributária que tu pode ter ao usar as holdings e aí
ter ganhos além da proteção, mas ter ganhos também de eficiência tributária ali dentro? Bom, quando a gente fala de gestão patrimonial, planejamento patrimonial, a gente sempre vai abordar o planejamento tributário, que é o prioritário, o planejamento sucessório, quando a gente fala dos bens familiares, legados familiares, e o planejamento de governança, tá? Então, sempre com viés tributário, para estruturar as holdings dentro de uma sociedade empresarial. Então, uma sociedade empresarial pode ser estruturada justamente por causa da blindagem contra o desvio de finalidade, de acordo com a finalidade econômica de cada uma delas, dentro de um sistema só. Elas são um grupo econômico, quando a gente fala de holdings empresariais, mas em que cada uma desses CNPJs, vamos dizer assim, eles desenvolvem e têm uma finalidade específica. E dentro desse planejamento, né, das holdings empresariais, a gente pode, dentro da legalidade, planejar de uma forma de economia tributária. Assim, tem inúmeras formas da gente fazer planejamento tributário utilizando o sistema de holdings empresariais. Trocando aqui em miúdos um mais recente que a gente tem feito, a gente fez para um cliente em específico que tem um custo muito alto de logística, embora o objeto dele seja diferente de logística, ele utiliza a logística, então com frota própria, tanto de veículos, de caminhões e carros, tanto da parte comercial de vendas, quanto a parte de logística. Então a gente consegue trazer e separar patrimonialmente esse ativo de veículos dentro de um CNPJ específico para a gente ter um bem, né, desenvolver e ter um benefício tributário ali para aquele cliente dentro da matriz, dentro do desenvolvimento da atividade principal econômica dele. Então, isso é um exemplo, mas existem vários exemplos dentro do sistema de holdings, dentro do planejamento tributário, que a gente pode ter ganho, e se trata de um investimento nesse caso, né, para o cliente, mas também a questão de onde ele vai ter o maior risco, em qual atividade, ao invés de ter tudo dentro do mesmo CNPJ, diversas atividades, qual atividade que ele tem o maior risco. Hoje no Brasil, se a gente pensar, o maior risco é risco trabalhista, também tributário, mas riscos trabalhistas tributários, onde os processos de execução são processos mais cruéis, digamos assim, para a figura do empresário. Então, riscos de mercado de consumo também. A gente consegue segregar essas atividades dentro do sistema de holding empresarial. Outro meio das holdings beneficiarem a figura do empresário é a holding que a gente chama de familiar, a holding patrimonial também, que é estruturar os bens de pessoa física e os bens da família. Então, os bens imobiliários dentro de uma holding patrimonial, para a gente fazer um planejamento sucessório também, que no caso são como que vai ser transferido para os herdeiros, com aproveitamento e benefícios tributários dentro desse sistema, mas de repente já o planejamento tributário imediato, um planejamento de acordo agora, como você disse, tem a reforma trabalhista, a gente vai ter uma grande reforma tributária, a gente vai ter uma grande mudança no ecossistema tributário do Brasil e das pessoas físicas também que serão impactadas, principalmente aquelas que têm grande patrimônio imobiliário. Então, isso tudo entra no planejamento, né? Então, além da questão numérica, né, a questão econômica, a gente também faz a questão de governança. O que é a governança? Que muitas vezes, com os critérios ali, que chamam de ESG, o D, que é a governança, foi, às vezes, até entendido de uma maneira como se fosse uma besteira. Mas a governança é o ato de você estruturar e organizar o patrimônio. A gestão patrimonial, por si só, ela é uma governança. Não existe uma governança, seja ela corporativa ou pessoal, sem uma gestão patrimonial, sem planejamento patrimonial. Então, a governança não basta você alterar os instrumentos contratuais. É uma efetiva atividade de gestão. E como tudo flui, tudo muda, a atividade é constante. Uma consultoria de governança, por si só, muitas vezes não atende o objetivo real da governança. Agora, a gestão patrimonial atinge esse objetivo, que é uma gestão
uma gestão sempre constante. Não basta você ir lá e alterar, tá tudo pronto, agora toma. Não, é sempre uma vigilância dinâmica, uma vigilância constante. Dinâmico, entra patrimônio, sai patrimônio, entra familiar, sai familiar, morre familiar. E aí se estabelece é por isso uma que é muito importante a gente falar de holdings, o objetivo de holdings, mas a holding é um meio. Meio para a gestão patrimonial. A finalidade é a gestão. Sim. Que é constante. Que isso é uma questão que o pessoal, né, eu vou abrir uma holding. Não é essa a questão. Abrir holding não significa nada se tu não faz a gestão, se tu não faz a correta governança, a correta estrutura daquele modelo para realmente chegar no sucesso que o empreendedor ou que essa família deseja, né? Exato. Doutora, nós estamos finalizando aqui, então, queria agradecer aí pela sua presença, pelo bate-papo com os nossos empreendedores, com os líderes que estão querendo crescer, querendo investir, querendo empreender. Tenho certeza que essa conversa aí sobre governança e sobre gestão patrimonial ajudou muito. Suas últimas considerações, então? Bom, primeiro agradecer também a oportunidade. Eu acho que faz parte do meu propósito como uma profissional da atividade jurídica no Brasil, uma tentativa de mudança cultural. Então, a gente desenvolveu sistemas de gestão patrimonial e as próprias entidades personalizadas de uma maneira a deixar o ambiente jurídico do Brasil mais seguro. Porque é uma grande vulnerabilidade que a gente entende que o investidor se sente inseguro no Brasil é a insegurança jurídica. Mas muitas vezes a insegurança jurídica, ela não vem somente da atividade do legislador e do judiciário, mas a prática diária de todos os que dependem do ambiente jurídico. Quando a gente fala de gestão patrimonial, a gente não fala de utilizar a lei para um benefício tributário do empresário que deveria enriquecer de uma forma vantajosa ou às vezes ilícita. A gente fala justamente dele colocar em atividade a função social dele como empresário, da empresa como empresa e do patrimônio dele familiar, de acordo com que a cultura do Brasil, de verdade, em sua essência, privilegia e quer. Que tudo é um ambiente estável, um ambiente propício para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. Sem desenvolvimento econômico não tem desenvolvimento social. Então é isso que eu deixo de consideração final, que a gente possa trabalhar juntos, né, ali para auxiliar todos os líderes, todos os empreendedores, a sociedade como um todo. E para finalizar, que eu acho que é um tema importante de abordar, a gente tem pesquisas, né, que a geração Z é uma geração que se recusa a ser CLT, né? Uma geração que quer prestar serviços através das pessoas jurídicas. Por quê? Porque isso já é uma mudança cultural. Então o momento é agora da gente fazer as novas gerações entenderem e começarem já com uma cultura estabelecida de gestão patrimonial. Porque a pessoa jurídica que vai prestar o serviço é a pessoa jurídica. Obviamente que a pessoa física que faz a gestão da jurídica, muitas vezes vai estar à frente, no início vai ser ele sozinho, com 1 ou 2 ajudantes, mas ele e a atividade econômica que ele vai desenvolver são questões que ele tem que colocar dentro do planejamento da gestão patrimonial. Então tá, pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência. Eu peço mais uma vez para você se inscrever no canal Eu Líder. Eu estou trazendo muito conteúdo bacana. Essa série, Lideranças que Escalam, é uma série muito importante, porque o grande desejo de todo empreendedor é crescer, né? Mas a gente precisa, né, alicerçar esse caminho de modo a tornar esse crescimento sustentável e que você consiga efetivamente fazer essa jornada de maneira tranquila, rápida, mas também que vai trazer aí o que você mais quer para o seu negócio e levar ele de um local para o mundo. Então, mais uma vez, obrigado. Comenta aí também, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida aí sobre esse conteúdo. Grande abraço!